todos, sejam bem-vindos. Espero não ter pego chuva, né? Porque hoje o dia foi bem chuvoso. Bem, antes da gente começar as reflexões do Evangelho da noite de hoje, queria agradecer a presença de todos, aqueles que já comumente comparecem a esta casa, sejam bem-vindos novamente, e aqueles que porventura estão conhecendo a casa hoje, espero que gostem e sejam bem acolhidos. Vou passar um recadinho para vocês bem breve, de que amanhã nós teremos as atividades normais, tá? Não haverá nenhum tipo de interrupção, haja visto o feriado. O que nós fazemos aos sábados? Sábados a gente faz atividade de evangelização infantil. São crianças e adolescentes que têm atividades lúdicas no intuito de introduzi-los ao pensamento cristão, à doutrina espírita, e também nós temos para os adultos o tratamento que nós fazemos durante a semana. Então, porventura você não consegue vir na quarta-feira, não consegue vir na sexta-feira, vocês têm o sábado a partir das 9 da manhã, onde também há a palestra do Evangelho e há o tratamento normal de passes. Tá certo? Vamos então nesse momento elevar o nosso pensamento ao Pai Maior, a Jesus, o nosso Mestre querido, buscando nos desligar dos nossos problemas lá fora, entrando em sintonia com a psicosfera desta casa, com a presença dos nossos amigos espirituais que estão aqui conosco, nossos mentores, anjos da guarda, agradecendo a oportunidade de estarmos aqui reunidos para juntos podermos refletir sobre o Evangelho de Cristo, para juntos podermos refletir sobre nós mesmos, buscando o consolo, buscando nossa paz interior, o nosso esclarecimento, ressignificando os nossos propósitos, os nossos pensamentos, gratos, pedimos licença para o nosso Pai Maior e para os amigos espirituais aqui presentes, para darmos início às reflexões do Evangelho da noite de hoje, dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, na medida que aprendemos a perdoar os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentações da vida, e livra-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Muito bem. Hoje nós vamos fazer uma reflexão do capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo fala sobre a questão da fé. O nome do capítulo é A Fé que Transporta Montanhas. E nós vamos falar especificamente dos itens 6 e 7, que são comentários do Allan Kardec, cujo título diz o seguinte: A fé religiosa, condição da fé inabalável. Para aqueles que não conhecem o Evangelho segundo o Espiritismo, esse daqui é uma das edições, repeti, mas existem outras edições. O Evangelho é dividido em 3 partes. Então você tem em cada capítulo uma passagem com o ensinamento de Cristo. Após essa passagem você tem o comentário de Allan Kardec sobre essa passagem do Cristo, esse ensinamento do Cristo, e depois você tem as orientações dos Espíritos. Então, quando a gente faz aqui a reflexão, ou a gente vai pegar especificamente sobre a passagem do Cristo, ou sobre os comentários do Kardec, ou sobre a instrução dos Espíritos. São Espíritos que, por meio da psicografia de vários médiuns, escreveram sobre a temática do capítulo em questão. Então, aqui nós vamos fazer especificamente um comentário sobre os comentários do Allan Kardec. Bom, não que não tenha, obviamente, a palavra do Cristo.
né? E nem a orientação também dos espíritos, né? Quando a gente faz a reflexão, a gente vai colocando os argumentos cristãos, porque o espiritismo, antes de tudo, é uma doutrina cristã, e também as orientações dos espíritos. Não chamaríamos espíritas se nós não ouvíssemos, analisássemos as mensagens dos espíritos. Tudo bem? Por que é importante a gente refletir sobre a fé? Vou pegar novamente aqui. Todo livro, independente da edição, todo livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, independente da edição, ele cita na contracapa uma frase, que é uma frase de Allan Kardec, que está nesse texto que eu vou refletir com vocês hoje. Ele diz o seguinte: fé inabalável é aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Sempre. Na contracapa de um livro do Evangelho, você vai ter esse trecho que é tirado desse capítulo 19, justamente nesse texto. Bom, para a gente falar de fé, primeiramente a gente tem que compreender o que significa a palavra fé. A fé é uma questão religiosa? Não necessariamente. A fé, ela existe, a palavra fé, ela existe com outros significados e ela tem uma outra finalidade. Eu posso dizer que fé pode ser acreditar em algo ligado a uma conquista pessoal. Olha, eu tenho fé que eu vou conseguir comprar tal coisa. Eu tenho fé que eu vou conseguir ter a minha casa própria. A fé, ela também tem o significado de você firmar um compromisso. É muito comum quem é advogado, né, não entende muito disso, mas tem documentos que colocam lá: firmo e dou fé. Firmo um presente e dou fé. Então, fé também pode ser algo relacionado a você firmar um compromisso. Você dar a sua palavra em relação a um compromisso. E também ela tem um significado religioso, que é o que a gente vai refletir aqui. Ela tem um significado ligado à crença religiosa, à confiança numa religião. Mas temos que deixar claro que a palavra fé, ela tem outras finalidades, além da finalidade religiosa, que não é a que a gente vai discutir aqui. Aqui nós vamos discutir a religiosa, as outras finalidades, cada área discuta da forma que achar melhor. Tá? Mas independente dela ser religiosa, está muito claro que a fé, no seu sentido mais central, ela parte do pressuposto de acreditar em algo, em crer em algo. Em você ter a possibilidade de entender, compreender ou alcançar algo. E Kardec define a fé religiosa dizendo o seguinte: que a fé é a crença nos quais são particulares de cada religião. A fé religiosa é a crença no que cada religião prega como dogma. Então, cada religião, ela tem uma forma de interpretar as coisas, tem uma forma de se religar a Deus. E o Kardec define a fé religiosa como a maneira com a qual uma pessoa religiosa acredita no dogma particular de cada religião. E Kardec, definindo dessa forma, ele define a fé em dois tipos: a fé que é cega e a fé que é raciocinada. Está claro por enquanto para vocês? Então ele define essa fé, essa crença num dogma religioso, falando de fé religiosa, em duas: a cega e a raciocinada. O que é uma fé cega? O nome já diz, é cega. O que é algo cego? Uma pessoa cega que não enxerga, que não vê, não tem a capacidade de ver. Tá? Que nesse sentido de fé, a gente pode dizer que é o seguinte: é uma pessoa que não examina o dogma da sua religião. É aquela pessoa que, sem fazer um estudo ou ter um conhecimento prévio da religiosidade que ela assume, ela aceita tudo sem ver, sem verificar, sem questionar.
E quando a pessoa ela cria esse hábito de aceitar as coisas sem se questionar, sem questionar aquilo que ela coloca a sua fé, a sua crença, o seu acreditar, ela é uma fé cega. E a fé cega geralmente leva ao desencanto. Ou você rompe com a fé, ou você vira um fanático, você cai no fanatismo. O que é o fanatismo? Você cria um obstáculo onde apenas aquilo que um dogma específico diz para você é aquilo que você acredita. Você não abre a sua mente para compreender outros pontos de vista e criar a sua própria personalidade, digamos assim, no estudo de uma religião ou de qualquer outra questão. A outra característica da fé cega que Kardec coloca nesse texto é que ela não dura por muito tempo. Porque a fé cega, ela naturalmente ela vai se chocar com a racionalidade, com a razão, com a descoberta das coisas. Ela, cedo ou tarde, sendo representada de maneira religiosa, ou mesmo sendo colocada de uma maneira individual, ela vai se desmoronar, porque ela não se apoia com a realidade. Chega um momento da realidade que ela vai tentar explicar essa realidade e a fé fica sem sentido. Não existe mais coerência entre um dogma e a realidade em si. Mas como é que se afirma isso, Ronaldo? Bom, simples. Na história da humanidade, quantas mil religiões nós tivemos? Nós tivemos milhares de religiões no decorrer da história. E o que aconteceu com a maioria dessas religiões? Deixaram de existir. Morreram. Por quê? Porque justamente elas não dialogavam com a realidade. É a tal fé cega que Kardec nos diz aqui. Ela não acompanha o desenvolvimento do conhecimento e ela não convence a nossa racionalidade. Isso é algo comum que aconteceu na história e acontece até hoje. Porque, infelizmente, eu quero deixar bem claro aqui, não no intuito de crítica, eu estou apenas abordando um fato, a maioria das religiões não dialogam com nada mesmo. Muitas religiões, ou posso dizer, muitos religiosos, eles só pretendem ter a posse exclusiva da verdade. E ao invés de desenvolver a fé das pessoas, ela impõe uma fé sobre a pessoa. E essa fé, obviamente, é cega. Porque muitas vezes essa imposição da fé se condiciona a algo sem pé nem cabeça. Eu vou contar uma história rápida de quando eu era criança. Eu demorei muito para entrar numa igreja católica. Uma questão muito simples. Meu pai não era católico e minha mãe muito menos era católica. Minha mãe gostava de um terreiro de candomblé e o meu pai estudava uma coisa ou outra, mas não ia para lugar nenhum. E a família do meu pai era muito católica. Eu me lembro que acho que eu entrei a primeira vez numa igreja católica, eu já tinha uns 10, 11 anos de idade. Para ver uma missa, vamos dizer assim. Eu já tinha entrado para a festa, adorava a festa. Podia ser na igreja, no inferno, não importa. Eu tinha festa, eu adorava. E eu entrei na igreja, eu lembro que eu fiquei muito bravo na igreja, porque o padre falou, nunca esqueci isso. Você vê, 10, 11 anos ficou marcado, eu estou quase 50, então ficou marcado. E o padre falou assim, olha, eu estou passando um saquinho aqui para você contribuir, que isso daqui faz parte da sua promessa de batismo. E eu lembro que o meu sangue ariano de 12 anos já era meio impulsivo, sabe? Eu falei, mas como assim saquinho para dar dinheiro? Que promessa de batismo? Eu fui batizado, não tinha nem 6 meses de idade, nem lembro que eu falei lá, que promessa é essa? E eu fiquei muito bravo porque meu pai deu dinheiro para a igreja. Eu falei, pô, engraçado, meu pai não dá dinheiro para mim, dá para a igreja? Então eu já criei um ódio mortal da igreja católica naquela época.
Mas depois, Deus é muito bom, né? Porque Deus me colocou de novo na Igreja Católica para mim estudar na universidade. E eu aprendi muito graças à Igreja Católica. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: eu, dentro da minha racionalidade de um pré-adolescente, eu já não aceitava aquela promessa de batismo. Então, esse comportamento, essa imposição que aquela fé naquele momento colocou para mim, ela já confessa automaticamente a impotência, no caso, digo, da igreja, comigo, com a minha história, mas isso acontece em muitas outras religiões, de dialogarem com a realidade das pessoas e, obviamente, com a razão. A fé não se impõe a ninguém. Esse é o primeiro ponto. A fé, você desenvolve ela de maneira individual e única. Eu não vou convencer ninguém. Ela é pessoal, ela é sua. Ninguém põe a fé. É a história da mulher evangélica e do marido bêbado. Vou contar, não sei se eu já contei aqui, mas eu repito. O cara bebia todo dia. Todo dia. Chegava bêbado. E a mulher, amor, vamos para a igreja. Você vai se salvar, você vai curar desse vício. E nada. O cara não quer nem saber da igreja. E a mulher todo dia. Não, você precisa aceitar Jesus. E a mulher vai falar, pastor, olha, há anos, todo dia tentando fazer esse cara parar de beber. Ele vai morrer assim de tanto que ele bebe, mas ele não tem fé em nada. Aí o pastor, sábio pastor, virou e falou assim, olha, faz o seguinte, não fala mais nada. Não, pastor, não fala mais nada. Passou um tempo, ela está dentro da igreja, me aparece um cara bonitinho com a Bíblia na mão entrando na igreja. A mulher quase entrou em um surto. Como assim? Eu não acredito, Deus tocou no seu coração. Aí, o que aconteceu? O que fez você vir aqui, né? O pastor, como assim? Ele falou assim, olha, agora eu acredito que Deus existe. Porque há anos essa mulher fala no meu ouvido para mim ir para a igreja. E eu pedia sempre para ela não me encher o saco. E agora eu acredito. Quando ela parou de encher o saco do cara, o cara foi para a igreja. Foi uma escolha individual dele. A fé é adquirida por nós. Ela não é imposta por ninguém. E ninguém também está impedido de possuí-la. Basta a gente querer. Basta nós buscarmos a fé com a nossa razão. Daí a ideia da fé raciocinada. É a fé que é pensada, que é assimilada, que não é imposta. Muitas pessoas dizem, eu não tenho ter fé em nada, eu não acredito em nada, isso é tudo mentira. Isso é só da boca para fora, gente. Porque não há lógica na vida se não houver a ideia de se acreditar em algo. Não existe uma vida sem fé. Tanto no sentido religioso, quanto no sentido material. A fé ela é intrínseca ao ser humano. A afirmação do indivíduo como ser humano passa pela questão da sua própria crença. Mesmo que você não creia em nada. Essa é a sua autoafirmação. Então não existe ninguém que não tenha fé. E a fé em Deus é a mesma lógica. A prova de que existe algo superior, de que existe algo além daquilo que nós vemos e compreendemos, está em tudo que é lugar. Está na natureza, está no nosso redor. E mais que isso, ela está dentro de nós, na nossa própria consciência. Mas eu sou ateu, Ronaldo. Advérbio de negação do grego. Teu, Deus. Ateu, eu nego Deus. Então você não é ateu. Já começa pela sua própria condição. Você não pode negar uma coisa que não existe. Como é que você está negando uma coisa que existe? Tem um problema com você, não é comigo. Você pode transformar Deus em dinheiro, pode transformar Deus em bens materiais, pode transformar Deus em balada,
em droga, o que você quiser. Agora, você dizer que não tem fé, não existe. Não existe ser humano sem fé. A questão é que dentro da fé religiosa e da busca de algo sublime, nós colocamos dois empecilhos. O primeiro é a indiferença e o segundo é o medo. Como assim indiferença? Não quero saber de nada. A gente não quer buscar conhecer a causa das coisas, dá trabalho. A gente só gosta de criticar os efeitos. Isso é gostoso. Como se o mundo fosse apenas dos outros e não nós, porque nós somos perfeitos. Essa é a primeira coisa, a indiferença. É você achar que o mundo é perfeito, que está tudo bem, enquanto eu atendo às minhas necessidades imediatas, os meus prazeres, está tudo ótimo. Mas na hora que mexer no umbigo, nossa. Há uma frase de um geógrafo famoso, ele diz o seguinte, que a gente nunca luta por direito, a gente sempre luta por privilégio. A gente só busca o direito quando acaba o privilégio. Essa é a diferença. Então nós buscamos muitas vezes a fé porque nós passamos boa parte das nossas vidas indiferente a Deus. A gente só procura Ele quando precisa, quando bate no umbigo. É muito raro a gente buscar por vontade própria. Muito raro. E a outra questão é o medo. Por que medo? A gente ter medo de olhar para o mundo, olhar para nós e aceitarmos, compreendermos que há coisas mais importantes, de maior valor do que aquilo que nós estamos condicionados a ter. A gente não busca Deus porque quando a gente busca Deus, a gente vê o tão insignificante que nós somos. E isso incomoda o nosso ego, porque nós se achamos importantes. Nós somos criados historicamente assim. Tá? Agrade a igreja, dê os seus terrenos para a igreja, que você vai ter uma vaga no céu. Ronaldo, você está sendo preconceituoso. Não, estou narrando 1100 anos de história que o feudalismo tinha como lógica. Tudo que você construía, você deixava para a igreja porque você tinha garantido uma vaga no céu. Foi 1100 anos, é a história que está dizendo, não sou eu, não, Ronaldo. Agora, se eu fiz parte daquilo lá, eu não sei. Deixa Deus me julgar. Mas isso é verdade. Então, crer em algo superior, ter fé raciocinada, acreditar em Deus, exige uma postura de humildade, de autoconhecimento. Porque o medo e a indiferença são sentimentos que nós criamos pelo nosso orgulho. É o orgulho que nos traz sensação de medo, nos dá sensação de fuga, que nos dá sensação de impotência. Olha, eu não consigo. Você nem tentou. Cadê a sua fé? Cadê a fé que transporta montanhas, como diz Jesus? Se você tiver a fé, né, a passagem é essa. Se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, você tira esse monte daqui e coloca aqui. Porque nós ainda não temos uma fé madura. Muitas vezes nós não temos uma fé raciocinada, que faz com que a gente pense o mundo em nós mesmos de uma maneira coerente, sem máscaras. Graças a Deus, né? Deus não dá ponto sem nó. A gente vê pessoas no mundo também que não precisam nada disso. Né? Tem pessoas que já nascem com a fé dentro delas, você não consegue entender. Ela já nasce com a conduta diferente. Parece que já traz dentro de si a ideia de que, olha, até é tudo passageiro. E às vezes a pessoa não tem nem religião. Independente da religião, a pessoa busca o bem, ela busca compreender o mundo, ela busca se conhecer, ela busca conhecer as coisas e, consequentemente, ela sempre busca a sua melhora moral e intelectual. Tem pessoas que não precisam nem de religião para ter fé. Elas vão embora sozinhas. Sempre tem alguém na família, um primozinho que fala, poxa, mas esse cara é incrível. Tanto que ele do bem, fala mal de ninguém, vive a vida dele, ajuda os outros, tem um coração bom. Mas ele é espírita? Não, não é nada. Ele acredita em Deus. Não é espírita, não é católico.
católico, no mundo budista, né? Mas são raras essas pessoas, tá? No mundo ainda nós achamos as pessoas que vivem do medo e da indiferença. O que predomina no nosso mundo ainda, infelizmente, é a fé cega. E é essa fé cega que produz o quê? A incredulidade, a glamorização daquilo que não é culto, a incapacidade de estimular o indivíduo a racionalizar as coisas, as situações e principalmente, isso eu vou chamar a atenção, que é uma base da doutrina espírita. Ela impede o indivíduo de fazer jus ao seu livre-arbítrio. Ela cria impotência em você nas suas ações, na sua capacidade de escolha. A pessoa vive sem rumo, sem medo de viver. Ela tem medo de fazer escolhas. Ela tem medo de errar. Ela só toma decisões muitas vezes, às vezes consultando um líder religioso, às vezes consultando uma cartomante, às vezes consultando o pai e a mãe, às vezes pedindo para uma Nossa Senhora qualquer. Não estou desrespeitando a Nossa Senhora, pelo amor de Deus. Mas tem gente que só não consegue viver. Tudo ela precisa dos outros para decidir a vida dela. Porque ela cria indiferença, a incapacidade de avaliar uma situação em que se encontra. E ela não consegue se decidir por si só. E quem opta por essa opção, ela acaba virando o quê? Joguete dos outros. Ela se torna manipulável dos líderes religiosos, ela se torna manipulável da família, se torna manipulável pelos líderes sociais, pelos políticos, que obviamente vão iludir, vão enganar, e obviamente, como nós espíritas, não podemos esquecer dos espíritos inferiores. Ela vira um joguete, porque ela não busca a racionalidade na interpretação das coisas, e ela terceiriza a sua decisão para outra. Então, por essa razão que Kardec, de maneira didática, define a fé religiosa como fé cega e a fé raciocinada. E aí eu vou pegar um trecho dele aqui, que nos leva a ele ter colocado na edição, na contracapa, essa frase aqui. Ele começa essa frase dizendo o seguinte, ó: a fé raciocinada, aquela que se apoia nos fatos e na lógica, é clara, não deixa atrás de si nenhuma dúvida. Acredita-se porque se tem a certeza quando se compreende. Eis porque não se dobra, pois somente é inabalável a fé que pode encarar a razão face a face em todos os períodos da humanidade. Essa é a frase completa dessa pequena frase que está aqui na contracapa do Evangelho segundo o Espiritismo. Por isso que nós espíritas costumamos falar em fé raciocinada. Um dia o próprio Kardec, na Revista Espírita, disse o seguinte: que se o Espiritismo um dia não acompanhar a lógica, o raciocínio, largue o Espiritismo, vão embora com a ciência. Porque se um dia o Espiritismo ela não caminhar com a racionalidade, quando digo racionalidade não é para ninguém virar um intelectual, não, né? Ninguém vai virar um Durkheim aqui, tá? Quando falo racionalidade, não tem coerência naquilo que ele fala e humildade para ele. O Espiritismo, ele tanto nas suas explicações científicas, filosóficas, religiosas, ela é bem clara e objetiva. Se você passar a estudar o Espiritismo, você vai ver. Se isso deixar de ser, não é mais Espiritismo. E outra coisa que os Espíritos colocam em qualquer obra da codificação, e mesmo nas psicografias de Chico Xavier e outros médicos, se aquela pergunta tem uma resposta, os Espíritos são simples e objetivos na resposta. Se aquela pergunta não tem resposta e nós não temos condições de compreender, eles são humildes o suficiente para dizer: olha, eu não vou entrar nesse debate com vocês não têm linguagem ainda para compreender. Ele fala isso, não tem linguagem. Nós não temos ainda racionalidade suficiente para compreender certos mistérios de Deus. Nós não vamos criar
mito. Olha, fulano de tal. Aí você tem mitos para o mundo todo. Os chineses acreditam que o universo foi criado por uma serpente. Outros dizem que o universo foi criado por era um ovo. Enfim, o Espiritismo não tem nada disso. As respostas dos Espíritos são simples e objetivas. Quando eles falarem não sei, eles não sabem. O livro dos Espíritos está cheio de exemplos. Olha, isso daqui eu não sei. Isso daqui só Deus vai saber. É muito simples compreender a doutrina espírita. Observe principalmente os espíritas. Olha, a encarnação passada, eu acho que você foi. Vai embora disso. Qual que é a lógica? Se Deus me dá o esquecimento do passado, para que eu quero saber do passado? E quem é essa pessoa que me jogou 3 cartas e falou que no passado eu fui um rico, né? Porque é sempre assim, né? Você sempre veio de uma condição alta e você falhou e veio e virou pobre, né? Nunca ao contrário. Eu não posso ter sido na existência passada um lixeiro. Interessante isso, mas enfim, está muito claro. Outra questão também importante para a gente entender a fé raciocinada no Espiritismo. O Espiritismo não busca adepto, não tem hierarquia e principalmente não tem nada contra nenhuma religião. Eu não estou fazendo crítica a nenhuma religião. Eu estou fazendo crítica aos fatos, aos religiosos. Toda religião quer o bem. Os religiosos que fazem mal. Não é a religião em si. Você pode ter uma religião que não é igual à sua, mas a religião está condicionada ao grau de compreensão de cada pessoa, da fé de cada um. O Espiritismo não nos obriga a nada, mas ele ensina que todos nós temos um livre-arbítrio e que nós responderemos por esse livre-arbítrio. Essa é a base da doutrina espírita. O Espiritismo não quer criar médiuns. Não faz um chamado para você virar médium. O Espiritismo faz com que você busque o conhecimento das coisas. Você busque o seu autoconhecimento. Você busque a melhoria na sua vida moral e na sua vida intelectual. Porque ele entende que nós somos espíritos que estamos em evolução. E que o papel de nós aqui na Terra é o nosso progresso espiritual. O grande papel do Espiritismo é mostrar a continuidade da vida, dizer que nós estamos progredindo, que a vida vai continuar, que nós vamos reencarnar, que nós podemos reencarnar em diversos mundos, que existe uma inteligência superior que é Deus e que existe alguém que trouxe todo o conhecimento moral, o caminho moral a seguir, que é Jesus Cristo. Olha que interessante. Eu separei uma pergunta para vocês, eu sei que o tempo está um pouco curto, mas eu vou tentar ser breve. Conhecimento de si mesmo. Pergunta 919 do Livro dos Espíritos. Qual o meio prático mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir aos arrastamentos do mal? Aqui a pergunta é simples e objetiva. Qual que é o meio prático para se tornar eficaz? Não é só prático. Que eu possa fazer e que funcione para mim melhorar nessa vida e resistir à maldade. É uma frase a sua resposta, tá? O sábio da antiguidade já nos disse: conhece-te a ti mesmo? É a frase de Sócrates. Conhece-te a ti mesmo. Você vai conhecer o mundo, os deuses, né? Tem continuidade essa frase. É mais ou menos isso. Conhece-te a ti mesmo, você vai conhecer o mundo, os deuses, todos os segredos. Ser espírita não traz nenhum privilégio para nós. Ao contrário, aumenta o nosso compromisso conosco e muda a nossa visão com relação ao mundo, a nós em relação ao mundo. É trabalhoso ser espírita? Muito. Eu particularmente estou bem distante de ser um bom espírita, mas vamos tentar. O que é a nossa vida se não momentos de quedas e de lutas? A vida o tempo todo é isso, a gente cai, aprende um pouquinho, se levanta de novo, cai de novo, aprende um pouquinho. E o que é a fé nesse sentido? Sempre buscar se levantar.
sempre acreditar, sempre buscarmos o melhor. Não desistir, não se preocupar. Excesso de preocupação no passado, já diz André Luiz, é depressão. Excesso de preocupação no futuro é ansiedade. E excesso de preocupação no presente é estresse. Então, não se preocupar. E para finalizar, tem uma frase do Emmanuel, que agora eu vou ter que finalizar mesmo, senão eu apanho. No livro Vinha de Luz, a mensagem 91, que diz o seguinte: a fé é um precioso instrumento evolutivo que nos cabe fazer bom uso, a fim de cumprirmos nossa missão perante Deus. A fé humana se volta para as necessidades humanas, a divina para as aspirações celestiais e futuras. E Jesus, como eu já parafraseei aqui, dá continuidade dizendo: se nós tivermos a fé do tamanho de um grão de mostarda, poderemos transportar a montanha e nada nos será impossível. Então, fiquemos com a reflexão de hoje sobre a fé, sobre a importância de acreditarmos, não ter a fé cega para sermos manipulados pelo outro e buscarmos a fé raciocinada, não é que o Ronaldo diz, mas que está dentro de cada um de nós. Que assim seja, fiquem com Deus. Vamos então nesse momento agradecer a Deus, a Jesus, por mais uma oportunidade de estarmos nesta casa, refletindo sobre os seus ensinamentos, os seus exemplos, que essas palavras possam entrar na nossa mente, principalmente no nosso coração e na nossa prática do dia a dia. Vamos agradecer os amigos da espiritualidade que estão aqui conosco, e unidos num só pensamento, pedir ao nosso Pai Maior que ilumine esta sala, que nos traga energias de paz, de equilíbrio, de conforto, de consolo, e que o nosso corpo passe por esse momento, por essas energias, nos iluminando, nos equilibrando cada célula de nosso corpo. E unidos num só pensamento, os nossos corpos energizados, essa luz intensa que permeia por essa sala, em pensamento iremos até os nossos lares e dividiremos essa luz com todos aqueles que lá estão. E juntamente com esses amigos espirituais, perpassamos por cada cômodo do nosso lar. E se porventura tiver algum irmão lá que não tem um propósito do bem, que esse irmão desencarnado seja encaminhado por esses amigos para um lugar de tratamento. E assim nossa casa também se enche de luz, passa por uma asepsia, retira as energias ruins que infelizmente nós ainda criamos pelos nossos maus pensamentos. Que a nossa casa se ilumine, que essa luz possa ser dividida também para os nossos familiares, pais, mães, filhos, para os nossos amigos, que ela também perpasse pelos nossos locais de trabalho, que lá ilumine todo o ambiente, limpe todo o ambiente, e que seja dividida também para os nossos companheiros que junto com nós estão lá garantindo o pão de cada dia, mesmo com aqueles que nós não aprendemos ainda a compreender. Que essa luz se multiplique e que a equipe espiritual também possa dividir essa luz nos presídios, nos hospitais, aos moradores de rua, aos irmãos encarnados e desencarnados que tenham necessidade, de acordo com a sua receptividade e com o seu merecimento. E nesse momento, voltamos os nossos pensamentos a esta sala,
Sentimos o nosso corpo, os nossos pés, nossas mãos. Sentimos a psicosfera dessa casa, na qual pedimos também que se mantenha sempre de portas abertas, atendendo às nossas necessidades, nos recebendo com muito amor. E gratos por esta noite, gratos por esta oportunidade de estarmos aqui reunidos para refletirmos no Evangelho de Jesus, como parte do nosso tratamento espiritual desta noite. Pedimos licença aos nossos amigos para encerrar esse Evangelho dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, na medida que aprendemos a perdoar os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação e livra-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus.